No Brasil, falar do final da vida é um grande tabu. Tem gente que fala, falar sobre a morte atrai a morte. Se fosse assim, bastava não falar sobre esse assunto para viver para sempre. O que você vai ver aqui nesse vídeo de hoje da nossa comunidade de suporte ao luto aqui da Guardadoria são diferentes formas como as pessoas lidam com o final da vida em diferentes culturas. Isso é bem curioso e é bem legal. Na Índia, por exemplo, os rituais de luto são muito diferentes do que acontece dentro do Brasil. Aqui no Brasil a gente está acostumado normalmente com cerimônias muito fúnebres, muito tristes, com pessoas sofrendo e chorando e tentando superar o luto. Na Índia, na primeira vez que eu fui lá, eu me assustei. É comum ver, durante uma celebração, pessoas festejando, comemorando a partida de quem se foi. A forma como grande parte dos indianos olham para o final da vida é completamente diferente da forma como a gente olha. Porque na cultura indiana, a morte é vista como uma parte natural da vida e é celebrada com rituais muito elaborados. O luto começa imediatamente após a morte e depois vários funerais se estendem ao longo de vários dias com várias celebrações diferentes. O que eu quero que você perceba é que muitas vezes o sofrimento do luto que a gente tem aqui no Brasil é potencializado por questões culturais, sobre a forma como a gente enxerga o final da vida. Quando a gente olha para a cultura egípcia antiga, por exemplo, a forma como o luto é tratado também é diferente. Porque para essa cultura, a morte não era o final da vida, mas sim uma transição da vida após a morte. Eles acreditavam que a alma sobrevivia à morte do corpo e viajava para muito além do túmulo. Lidar com a morte é algo que vem mexendo com a mente humana desde os nossos primórdios como sociedade. E hoje em dia não é diferente. Eu gosto sempre de dizer que a morte de alguém que a gente ama é um dos maiores desafios que a gente pode enfrentar na vida. Porque ela acaba atacando os seus pilares, os seus valores fundamentais. Quando você perde um pai, uma mãe, um filho, um irmão ou qualquer pessoa que seja muito próxima a você, tudo que você acredita, toda a rotina que você tem passa a ser questionável, passa a ser alterada. Existe uma tríade que eu sempre gosto de comentar. O final da vida, o processo de perda de alguém ou de algo é algo que gera na gente uma tríade. Primeiro, uma grande crise. Uma crise emocional, uma crise existencial. Quando você não tem mais a oportunidade de estar perto o tempo que você quiser daquela pessoa, daquela coisa, daquela rotina que você tinha, você entra em luto. Por quê? Hoje você pode pegar o seu celular e ligar para alguém que você ama a hora que você quiser. Talvez a pessoa não atenda, mas se não atender, você pode mandar um WhatsApp, deixar um WhatsApp ali e a pessoa vai te responder depois. Quando o processo de luto se inicia, isso não é mais uma possibilidade. Isso acaba fazendo você entrar em uma crise. Imagina você enviar um WhatsApp para alguém que você ama e saber que a resposta nunca chegará. Nunca chegará naquele WhatsApp, porque aquela pessoa não está mais por aqui. Isso deixa a gente em crise. Depois que a gente entra nesse processo de crise, que a gente está ali sofrendo com essa dinâmica, a gente começa a entender que essa crise vem de uma ruptura, que é a ruptura da partida de alguém. Então, o que te deixa em crise? Uma ruptura. A sua vida era de um jeito, a sua vida era de uma forma e aconteceu uma ruptura, algo aconteceu. Ou você, por exemplo, perdeu alguém faleceu, ou essa pessoa, por exemplo, se separou de você. Era um casamento que era de 20 anos juntos e a pessoa se separou. Não vai mais falar com você, ela está vivendo outra vida, vocês se separaram numa situação mal, não se falam mais. É uma ruptura muito grande na vida. E o ser humano, ele é apegado à previsibilidade, a gente gosta de segurança, a gente gosta de estabilidade, a gente não gosta de muita novidade. Então, o luto vem de um processo de ruptura. Alguma coisa ocorreu que houve uma ruptura. Essa ruptura gera uma crise na gente, uma crise espiritual, uma crise existencial. E depois do processo de crise, a gente precisa passar para a fase de adaptação. A gente precisa saber continuar vivendo depois daquela ruptura e daquela crise. A gente precisa entender como fazer isso. Então, quando a gente vai olhando para esse cenário todo e vai vendo como isso acontece em outras culturas, isso ajuda a gente a se adaptar melhor. Porque no Japão, por exemplo, a questão do final da vida não é uma questão de festa. Você fala assim, Deus me livre eu ficar celebrando que alguém faleceu, que alguém que eu amo foi embora. Por mais que eu acredite em outras vidas, por mais que eu acredite que essa pessoa era evoluída espiritualmente, eu não consigo celebrar, Thiago, eu não consigo fazer uma festa. E tá tudo bem. Não estamos defendendo aqui que você tem que fazer uma festa para quem você perdeu.
No Japão, por exemplo, o momento da morte é visto como um momento de grande respeito e reverência. Então, o funeral tradicional japonês, né, conhecido como ozoshiki, ele é muito parecido com o nosso, onde as pessoas vestem roupas, normalmente de cores pretas ou brancas, e acendem incensos, oferecem flores. A diferença é que no Japão, o número de pessoas que são cremadas é muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. No Japão, o processo de cremação é muito mais tradicional do que a gente tem aqui no nosso país. E olhando para essas coisas todas, o nosso grande objetivo aqui com esse vídeo é que a gente comece a refletir e comece a conversar com as pessoas ao nosso redor sobre qual é a visão delas de morte. Por exemplo, será que você gostaria de ser sepultado ou gostaria de ser cremado? Você já compartilhou essa informação com alguém? A guardadoria foi criada justamente para fazer as pessoas refletirem sobre isso e garantir que lá na frente a vontade delas seja respeitada. Então, se você usa, por exemplo, na nossa plataforma você escolhe um guardião. Um guardião é uma pessoa que terá acesso às suas vontades, para que quando você não estiver mais por aqui, as suas vontades continuem sendo respeitadas. No México, outra cultura, nós temos também o Dia dos Mortos, que acontece aí no dia 1º e 2 de novembro. No Brasil é 2 de novembro, né? E durante essa festa é um momento de muita homenagem aos seus entes queridos, condecorados com flores, alimentos e bebidas que o falecido gostava em vida. Então, no Dia dos Mortos, no Brasil, é uma coisa muito mais as pessoas irem ao cemitério, visitarem o túmulo de quem partiu, fazerem uma oração. Lá no México é completamente diferente. No Dia dos Mortos é festa. É assim, cara, o que o Thiago gostava de beber? Ah, o Thiago gostava de beber uísque. Então eu vou beber um uísque aqui por ele hoje. Vou homenagear ele nesse Dia dos Mortos. Eu quero que você entenda que não é sobre a forma certa ou a forma errada de lidar com o final da vida. Muitas vezes a gente fica com o nosso ar de julgamento, querendo definir o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. E muitas das vezes o que a gente tem que buscar é o que é adequado à visão de mundo daquelas pessoas, daquela cultura. E é por isso que é importante refletir sobre esse tema. Como é que você gostaria que te homenageasse quando você não estiver mais por aqui? Eu pretendo ser homenageado com as pessoas assistindo vários vídeos meus, mesmo quando eu não estiver mais por aqui. Hoje, uma coisa que eu acho muito legal é quando eu acordo e vejo que durante a madrugada uma galera comprou produtos nossos, assistiu vídeos nossos, deixou comentários nas redes sociais. Eu vi que eu fiz a diferença na vida dessas pessoas, mesmo quando eu estava ali dormindo. E quando eu me for, e todos nós vamos um dia, desculpa te contar isso, eu quero que as pessoas continuem se beneficiando das coisas que eu fiz em vida. Eu acho que essa é uma das melhores formas de deixar um legado, de não ser esquecido. Eu acho que enquanto alguém lembrar de você, você vive em alguém. Então, no final das contas, é muito sobre essas questões que a gente se propõe a tratar aqui na guardadoria. A nossa ferramenta ajuda você com questões emocionais, com questões patrimoniais, com questões operacionais. Nossa missão é te ajudar a organizar a sua herança sem estresse, a te ajudar a lidar melhor com o luto, com o final da vida, a trazer um ar mais maduro sobre a forma como a gente lida com o final das vidas. Trouxe aqui para você ainda um exemplo dos funerais vikings. Eles acreditavam, né, que a morte fazia parte do ciclo natural da vida. Então, quando alguém morria, o corpo era colocado em um barco funerário e o barco então era incendiado. Eu vi algo parecido com isso também na Índia. Quando eu estive na Índia, eu vi eles fazendo tipo não é bem um barco, era mais um flutuantezinho assim com madeiras, e eles colocam no rio, que no rio para eles é sagrado, e colocam fogo nisso. E aí eles se despedem desse corpo com muita festa, enquanto o corpo e aquela estrutura de madeira que eles fizeram queima ao longo do rio. É um tipo de funeral. O que eu quero aqui com esse vídeo, nessa nossa comunidade de suporte ao luto, é abrir a sua mente para as diferentes formas de enxergar o final da vida. Porque muitas vezes, muito do sofrimento que as pessoas têm num processo de luto é por ter uma visão muito fechada de como se lida com a morte, com o final da vida. Quando a gente olha para as crenças africanas, por exemplo, a gente percebe que a África é um mundo, né, com diferentes culturas, com diferentes formas, mas muitas vezes, na cultura africana, os funerais também são eventos mais elaborados, que duram vários dias e incluem danças, cantos e cerimônias religiosas. Aqui fica a pergunta para você refletir um pouco. Como é que você gostaria que as pessoas se despedissem de você? Quais são suas vontades? Independentemente de quais sejam essas vontades, você pode registrá-las gratuitamente na nossa plataforma. Acessando guardadoria.com.br, você pode criar o seu cadastro, escolher os seus guardiões e deixar para pessoas de sua confiança
orientações sobre o que você deseja que aconteça quando você não estiver mais por aqui. Eu mesmo deixei alguns pedidos especiais. Eu adoro sax, não sei porquê, mas eu gosto muito de sax. E no meu velório eu quero que toque sax. Não precisa ser uma festona, não precisa ter chopp liberado, não. Mas pode tocar um saxinho, pode contar uma história boa que viveu comigo e pode deixar os vídeos que eu gravei ajudando outras pessoas por aí enquanto eu não estiver mais por aqui. Essas são algumas das minhas vontades. Eu não sei quais são as suas, mas eu sugiro que você registre-as em guardadoria.com.br.